Hoje nós vamos meditar em Apocalipse capítulo 2, irmãos. Vocês devem lembrar que a gente começou a meditar aqui sobre as cartas às igrejas da Ásia. Nós vimos primeiro aqui aquela introdução, alguma coisa. Jesus é o remetente, o autor dessa carta. O João foi só um instrumento de Deus para escrever, mas o recado é de Jesus. E nós vimos a necessidade de nós atentarmos para aquilo que Jesus nos diz. Ele é o nosso Senhor, Ele é nosso Salvador, nosso Redentor, nosso Rei. Então, Ele é digno de toda a nossa atenção e reverência. Amém e amém. Nós vimos a primeira carta que foi dirigida para a igreja de Éfeso. Eu vou reforçar aquilo que eu disse antes, irmãos. A minha intenção, ao nós meditarmos aqui nessas cartas, não é fazer um estudo detalhado delas. Tá? Nós não vamos pegar todos os aspectos, não. Eu quero pegar o conteúdo principal de cada uma delas. A primeira, de Éfeso, o que nós vimos? Que era uma igreja que Jesus disse, eu conheço teu trabalho, tua obra. E eles se mostravam fiéis, zelosos em muitas coisas, mas eles sofreram uma repreensão que pode parecer suave, mas não é. Na verdade, foi uma repreensão dura. O que eu tenho contra vocês? Vocês deixaram o primeiro amor. E isso poderia conduzir aquela igreja à ruína espiritual. Nós precisamos tomar muito cuidado com a decadência espiritual, irmãos. Esse mundo conspira para isso, tanto na nossa vida individual quanto na vida coletiva da igreja. O mundo conspira para que nós sejamos levados à ruína. Nosso inimigo, ele não quer ver uma igreja vigorosa, fiel, zelosa, amorosa, fazendo as coisas em amor, fazendo as coisas por zelo e apego realmente à palavra de Deus. Quando as igrejas começam a fazer por outro motivo, por vanglória pessoal, por interesses outros, por tradição, por costume, e isso vai matando, mortificando a igreja aos poucos. É muito perigoso isso, porque ela vai morrendo sem perceber. Mas hoje nós vamos falar de uma igreja que, ao contrário, não só de Éfeso, mas ao contrário das outras igrejas aqui citadas, ela não sofre, não é alvo de uma repreensão da parte de Jesus. Geralmente, quando se refere a essa carta escrita à igreja de Esmirna, ela é tida como a igreja sofredora. Esse é o título que geralmente se dá a essa carta. Nós vamos fazer a leitura, versículos 8 a 11 do capítulo 2 de Apocalipse. Jesus ordenou a João o seguinte, e ao anjo da igreja em Esmirna escreve, isto diz, o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás.
Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Bom, aqui nós temos então essa pequena cartinha, né, para a igreja de Esmirna. Como nós dissemos, essa não é uma igreja propriamente repreendida. Jesus não ordena que se diga a ela: olha, eu tenho contra ti isso ou aquilo, porque você deixou o primeiro amor, porque você não foi zelosa, porque você mantém aí no seu meio falsos profetas, falsos ensinadores. Não, ao contrário, o teor dessa carta é de consolar a igreja. Irmãos, não é fácil nós termos uma igreja não repreendida. Eu fico pensando de vez em quando, só de vez em quando, se Jesus ordenasse João escrever uma carta para a Igreja Batista Independente em Jardim Uirá, São José dos Campos, qual seria o conteúdo dessa carta? Já pararam para imaginar isso? Pararam para pensar? Será que nós sofreríamos alguma repreensão? Eu acho que sim. Não existe igreja perfeita. E nem mesmo a igreja em Esmirna era perfeita. Como alguém já disse, se eu encontrar numa igreja perfeita, eu nem vou pedir para fazer parte dela, porque eu vou estragar. Igrejas são compostas de pessoas. Remidos, é o que se espera, que todos ali sejam remidos por Cristo, santificados nele. Mas nós somos falhos, irmãos, né? Muito falhos. Então, as igrejas elas são passíveis mesmo de repreensão, porque elas são compostas por homens e logo elas se tornam falhas. Mas que bênção é que pode desfrutar essa igreja aqui, em que Jesus julgou mais importante consolar aquela igreja e preparar ela para dias difíceis, do que repreender por falhas que evidentemente ela deveria ter. Jesus conhecia o coração de cada um ali. Jesus conhecia os problemas daquela igreja. Mas ele não ficou, como a gente diz, escarafunchando ali. Eu vou pegar alguma coisa, eu tenho que falar alguma coisa para condenar essa igreja nisso, para repreender ela. Não. Jesus considerou que mais importante dizer a Esmirna, aquela igreja, o seguinte: não tema. Eu sei, eu conheço a tribulação de vocês. Se é verdade que toda igreja é imperfeita, também é verdade que toda igreja tem problemas, tem tribulações. Umas mais, outras menos. Não é verdade? Nós temos momentos de muitas tribulações. Talvez nós possamos atrair muitas vezes
problemas para nós. Sabe que muitos dos nossos problemas, eu falo isso tanto para a igreja quanto para nós individualmente, muitos dos problemas que nós temos são fruto e consequência das nossas próprias atitudes, certo? Não todos, mas muitos. Talvez a maioria. É a gente mesmo que atrai os problemas. Mas, independentemente dessas, nós também estamos sujeitos a tribulações que vêm a qualquer um e que independem de nós. E talvez até, não por erros, mas por nós sermos zelosos, é que nós estamos mais sujeitos a essas tribulações, a esses problemas. Ela é consolada, essa igreja, ela é consolada por coisas que ela passava e por coisas que ela ainda iria passar. Observaram isso na carta? Ela é consolada por coisas pelas quais ela passava. Em que sentido? Olha, no versículo 9, nós vemos que Jesus diz: eu conheço as tuas obras. Eu estou vendo o trabalho de vocês. Eu sei o que vocês estão fazendo. As dificuldades, tribulação e pobreza. Historicamente, nós não sabemos exatamente o que causava isso. Mas talvez essa seja a igreja mais humilde dentre essas 7, pelo menos. Esmirna, nós não devemos pensar que a cidade era uma cidade pobre. Não. Ela era uma cidade de boa evidência. Ela existe ainda hoje. Tá? Eu estive conversando com um irmão que visitou recentemente. Isso aqui fica lá na Turquia. E ele visitou. Ele fez um passeio que eu gostaria de fazer, né? Eu não ligo muito para viagens internacionais. Eu gosto de viajar, mas assim, não tenho essa coisa de fazer viagem internacional, ir para a Europa, né? Muito menos aquele negócio de ir para Disney. Não, nunca tive nenhum interesse nessas coisas. Mas se tem uma viagem que eu gostaria de fazer, seria essa. Visitar esses lugares bíblicos. Né? E ali, esse irmão procurou visitar essas cidades, visitou as ruínas de Éfeso. Éfeso fica a 83 quilômetros aqui de Esmirna. Éfeso, a cidade existe, mas aquela parte antiga é só ruína. A parte daquele tempo do apóstolo Paulo, né, de 2000 anos atrás quase, só tem ruínas. A cidade existe, está lá, mas já num outro canto, uma cidade renovada. Mas Esmirna é uma grande cidade, é uma cidade muito bonita, boa. Tem lá suas atrações, mas também parece que não tem muito assim dessas escavações de ruínas, de coisas daquele tempo. Mas hoje ela é uma cidade maior do que aquelas outras. Segundo esse irmão mesmo pôde observar. E comentou comigo. Ele pesquisa muito as coisas, né? Ele não só gosta de viajar por viajar, mas ele gosta de estudar os lugares onde ele vai. E, na verdade, a cidade de Esmirna, ela já não era uma cidade fraca naquele tempo. Mas nós não sabemos por quê. A igreja, sim, ela era uma igreja que, como nós vemos aqui, ela era pobre, não pobre espiritualmente, ao contrário. Nós vemos aqui que ela tinha tribulações, e Jesus diz: eu conheço as suas tribulações e a sua pobreza.
Mas aqui tem uma coisa bonita que Jesus diz para eles. Mas tu és rico. Irmãos, a melhor coisa que uma igreja pode ouvir do seu Senhor é isso. Vocês podem ser pobres. Podem ser poucos, pequenininhos, de pouca capacidade financeira, não tem nenhum rico, ninguém abastado, são pessoas simples, mas Jesus poderia dizer, mas vocês são ricos. É muito fácil entender em que sentido Jesus disse isso. Eu sei a pobreza de vocês e isso é um problema para vocês. Mas eu sei também que vocês são ricos. Ele está falando aqui de riqueza espiritual. Eles eram uma igreja rica espiritualmente. E é justamente por isso que Jesus não se volta a querer exortar, repreender por defeitos que eles tivessem. Como nós dissemos, com certeza eles tinham, era composta de homens. Eles tinham falhas. Se Jesus quisesse repreender, certamente acharia o que repreender. Aquele que enxerga todas as coisas, né? Nada ficaria oculto a ele. Concordam? Mas ele enxerga a dificuldade que aquela igreja tinha e vê que, ao contrário de Éfeso, que deixou o primeiro amor, e isso fez, vamos dizer assim, num certo sentido, Éfeso se tornar uma igreja pobre espiritualmente, apesar de poder fazer tanta coisa, esses, ao contrário, lá em Esmirna, eles se mostram ricos, porque com o pouco que eles têm, eles operam, eles trabalham, eles se dedicam, eles são frutíferos. Isso, irmãos, deve ser uma lição preciosa para nós. Aliás, cada vez mais. Historicamente, nós vemos que as igrejas, elas passaram períodos de prosperidade, mas as igrejas fiéis e zelosas, elas sempre passaram por perseguição. E ele fala aqui, inclusive, de uma coisa que vou comentar já, talvez, assim, a origem da perseguição que houve sobre essas igrejas. Então, isso fez com que, através dos séculos, muitas vezes, os crentes fiéis tivessem que se refugiar. Quando lá nos primeiros séculos a igreja se corrompeu, se misturando ao Estado, se ligando ao Estado, ao Império Romano, aquelas igrejas que se juntaram ao imperador, elas foram prósperas, mas elas eram infiéis. Elas cresceram. O Constantino, isso está registrado, aquele mesmo Eusébio que nós citamos no estudo hoje pela manhã, quando ele escreveu a História Eclesiástica, ele fala sobre isso, os favores que o imperador Constantino prestou às igrejas. Ele destituiu templos de idolatria, de ídolos, e ordenou que aqueles templos fossem entregues à igreja cristã daquela cidade. Igrejas cujos bispos, cujos pastores se ligaram a Constantino, se submeteram a ele. Essas desfrutaram dos benefícios dele, em detrimento da fidelidade delas. Elas se corromperam, elas se uniram ao Estado, ao governo mundano, se submeteram a ele. E essas mesmas igrejas, esses mesmos homens, rejeitaram aqueles que não se submeteram a isso e perseguiram
De maneira que essas igrejas, com as benécias do império, elas prosperaram em detrimento daqueles que eram chamados de hereges. Foram caluniados, foram perseguidos. E esses, evidentemente, ficaram restritos a igrejas menores, pequenos grupos, destituídos muitas vezes nas suas cidades, das suas posses, de condições de eles prosperarem. Então isso limitou muito o trabalho dessas igrejas, mas eles se mostraram zelosos. E talvez esse fosse o caso já dessa igreja de Esmirna. Se não era aqui, foi depois. Foi assim que aconteceu. Esmirna, ela é o espelho, é o retrato de uma igreja pequena, acuada pelo mundo, perseguida, desprezada, mas que luta para se manter fiel. Quando Jesus olha para uma igreja assim, ele diz: eu sei que pelas circunstâncias vocês são pobres e eu vejo a tribulação que vocês passam. Mas eu conheço a luta de vocês e conheço a riqueza que existe em vocês. Esse zelo, esse amor a Deus, esse apego à palavra, é uma riqueza. E Jesus conhece o nosso coração e Ele conhece as nossas atitudes de verdade. Aquela igreja passava por tribulação. Muitas outras igrejas passaram por isso depois. E foram igrejas pobres, atribuladas, perseguidas, desprezadas. E nós podemos ser assim também. Me admira, às vezes, que algumas pessoas ousam entrar nesse salãozinho, visitar, sentar aqui para ouvir a pregação. Porque eu não sei o que traz essas pessoas. Talvez o Leandro possa falar para a gente, né? No caso dele, eu digo. Mas por que eu digo isso? Porque a grande maioria olha esses templos, uma multidão de pessoas, e quando passam e olham uma igrejinha assim, um salãozinho acanhado, pouquinhas pessoas, né? E mesmo assim, quando elas entram, elas sentam e ouvem. Talvez elas não encontrem aquilo que elas desejam. Talvez sem perceber elas estão ouvindo o que elas precisam, o que elas necessitam. Mas não é aquilo que elas desejam, e isso é diferente. E o que eu quero dizer com isso é que muitas vezes igrejas assim são desprezadas, são menosprezadas. Esse certamente era o caso ali da igreja de Esmirna. Quando alguém ouvia a respeito deles e olhava para eles, esses pobres aí,
essa meia dúzia de gatos aí, essa meia dúzia de pessoas. Jesus fala aqui da blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Eles padeciam, em parte, por influência desses que, se dizendo judeus, pelo que João escreve aqui, o que nos dá a entender é o seguinte, é que eram judeus anticristãos. Então ele diz, eles se dizem judeus, mas de verdade eles não são. Porque eles não têm a fé do pai dos judeus, que é Abraão. Na verdade, eles são hipócritas. Eles são a sinagoga de Satanás. Então, em parte, nós podemos entender que essa igreja já sofria a perseguição por parte dos judeus. É importante nós lembrarmos que no começo, a perseguição contra os cristãos, contra as igrejas, ela veio justamente dos judeus. Desde o princípio. A gente tem lá em Atos, Paulo, sendo um judeu, primeiro perseguiu a igreja, depois ele se converteu. Mas outros seguiram aquele mesmo caminho. E o próprio Paulo, que antes perseguia a igreja, passou a ser perseguido. Perseguido, desprezado, aquele que era tido como um grande entre os judeus, né? Paulo, como ele descreve, hebreu de hebreus, fariseu. Paulo tinha uma posição boa entre os judeus, tanto que deram cartas para ele prender pessoas lá em Damasco. Não dariam cartas, autorização para alguém, para um qualquer. Ele era reconhecido como uma autoridade. E depois da sua conversão, Paulo passou a ser desprezado. Paulo devia ser tido como um louco, como um pobre coitado que jogou tudo no lixo. E ele fez isso mesmo, de forma muito consciente. Né? E ele mesmo disse que ele fez tudo aquilo, de tudo aquilo que ele tinha, tudo aquilo que ele era, ele fez, teve aquilo como lixo, como monturo, como esterco. Né? Dependendo do tradutor, é isso que diz. Mas, se eles já eram atribulados naquele tempo, se eles já contavam com o desprezo por parte dos judeus, uma igreja fiel, Jesus poderia dizer para eles, talvez nós esperássemos que fosse dito, vocês são tão fiéis, vocês têm sido atribulados, mas calma aí, que eu vou mudar essas coisas. Daqui para frente, daqui em diante, eu vou dar amigos e vocês vão gozar de tempos de paz. Mas não é isso que Jesus diz. Ao contrário, Jesus passa a falar sobre aquilo que eles iriam padecer mais ainda. Se vocês já são tribulados, vocês já são... Não temam, mas vocês vão padecer mais. Versículo 10. Nada temos das coisas que hás de padecer. Não tenha medo. Seja fiel até a morte. Opa, não tenha medo, mas vocês correm risco de vida.
Não tenham medo, mas vocês estão sujeitos a serem mortos. Fala aqui, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Existe uma tese, irmãos, de que essas 7 igrejas aqui, além de serem situações reais, específicas para essas igrejas, e de que também são situações, são ensinamentos, exortações, para exortarem a todas as igrejas, não só do tempo deles, mas dos nossos tempos também. Existe uma tese de que essas 7 cartas descrevem uma linha do tempo. Você já ouviu isso? Ou seja, cada igreja representa um ciclo, um período da vida das igrejas, da igreja, a história eclesiástica, falando da igreja como instituição, como um todo. Tá? Então, a igreja de Éfeso descreveria aquele início do primeiro século, onde houve um esfriamento por parte de alguns. Essa igreja perseguida aqui, ela retrataria o período que houve, de fato, 10 perseguições movidas, aí já não pelos judeus, mas movidas pelos imperadores romanos. Então, foi um período que se levantava um imperador romano, perseguia os cristãos, ele morria, cessava aquele período de perseguição, se levantava um outro, retomava aquilo. Foram 10 ciclos, coincidência ou não, mas talvez esses 10 dias façam referência a isso. Seguindo essa linha de raciocínio, tá? E isso pegaria aquele período do século II até o início do século III. Então, o que nós temos aqui, na verdade, não é uma repreensão, mas é uma exortação à firmeza, à fidelidade, ao bom ânimo. Ou seja, isso é um consolo que é dado à igreja. Nós temos que ser prontos a suportar o sofrimento. Nós não sabemos o que nós temos que passar, mas as palavras de Jesus para aquela igreja são verdadeiras para nós. Ser fiel até a morte. Ainda que você esteja sujeito a morrer pelo Evangelho, vá até o fim. Quem disse isso também interessante observar é o próprio Jesus. E no início de cada carta tem uma descrição diferente a respeito de Jesus, né? Lá para a igreja de Éfeso isto diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Ou seja, isso diz Jesus, como ele já tinha se identificado a João, que é aquele que tem os pastores das igrejas, os anjos das igrejas nas suas mãos, e ele anda, né, ele está observando, acompanhando as suas igrejas. Ele anda no meio dos castiçais, e ele mesmo diz que esses castiçais eram as igrejas. Agora, aqui para a carta de Esmirna, qual é a apresentação de Jesus, do remetente da carta? Isto, no versículo 8, isto diz o primeiro e último que foi morto e reviveu. Então, aquele que está dizendo para eles ser fiel até a morte é aquele que ele mesmo foi fiel até a morte. Ele morreu. Jesus suportou até o fim. E ele exorta os seus servos fiéis
que sigam os passos dele e sejam fiéis até o fim. Que não tenham medo. Não tenham medo no sentido de não retroagir. Jesus teve medo da morte? Vou fazer essa pergunta para vocês. O que vocês acham? Ele teve medo, mas foi até o fim. Ele teve medo. Medo não é pecado, não. Ele, no seu pleno conhecimento, ele sabia o que ele ia padecer. E aquela oração dele, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Ela era uma oração sincera. Mas o medo dele não fez com que ele se acovardasse e deixasse a obra dele pelo caminho. Ele foi até o fim. Então, ele mesmo nos diz, seja fiel, vá até o fim. Seja fiel até a morte. O nosso consolo vem daquele que experimentou isso, que foi morto e reviveu. Aí alguém pode dizer, mas ele foi morto, mas ele sabia que ele ia ressuscitar. Mas, irmãos, nós também sabemos disso. Na verdade, se você confia em Jesus, de verdade, você sabe, de uma maneira ou de outra eu vou morrer. Mas se eu tiver que ser morto, se chegar a esse extremo de ter que ser morto por fidelidade a Deus, o que podem tirar de mim? Meu corpo? Não minha vida. A minha vida está em Cristo. E eu sei que nós vamos ressuscitar também. A mesma esperança é dada àquele que ousar morrer por Cristo. Ele diz, essa igreja pobre, mas que se mostrava rica para com Deus, ele diz, nada temas das coisas que hás de padecer. Ou seja, trabalhem, sejam corajosos, sirvam com amor, sejam fiéis, sejam zelosos na santidade, na pureza, na dedicação. Honrem o nome de Cristo, do seu Redentor. Honrem a Ele diante do mundo. Honrem a Deus, glorifiquem a Deus na sua vida. Mesmo que o mundo despreze, mesmo que o mundo persiga, mesmo que você não tenha os bens materiais que os outros têm, essas coisas não são as mais importantes. Aliás, quando nós comparamos com as coisas eternas, nós enxergamos que essas coisas de verdade, elas não são importantes. Porque tudo que a gente tem aqui vai passar. Se você tem casa ou não tem, o que tem casa vai morrer, o que não tem casa vai morrer também. O que interessa é o nosso destino eterno. Como é que nós estamos com Deus? Jesus estava satisfeito com aquela igreja. Essa igreja agradava ao Senhor. Ele via, vocês são ricos para comigo. Vocês são ricos para com Deus. Então não se atemorizem.
vocês ainda vão passar por maiores tribulações do que essas. Mas não permitam que isso traga o desânimo, que o medo faça com que vocês enfraqueçam. Não, se preparem, saibam que vocês podem ter grandes dificuldades aqui. Aliás, Jesus falou não como uma possibilidade, mas ele falou como algo certo. Nós sabemos que nós podemos passar por grandes tribulações. A gente já tem problemas nessa vida aqui, né? Cada um de nós tem problemas, uns mais, outros menos. E nós sabemos que nós podemos passar por outros tantos, piores do que os que a gente tem agora. Não é verdade? Agora, Jesus está dizendo para essa igreja, você vai ter mais problemas. Vocês vão ser acusados. O diabo, aqui, ele diz no versículo 10, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão. O diabo, a palavra diabo quer dizer acusador. Às vezes ela se refere à pessoa, ao personagem, aquele anjo decaído, Satanás, o diabo. E às vezes essa expressão é usada num sentido genérico, ou alguma pessoa, o acusador, aquele que te persegue, aquele que quer te fazer mal. Ele pode ser um diabo para você. No caso, aqui, era o próprio império seria o diabo que lançaria eles na prisão, ou alguns deles. Eles tinham que estar preparados para isso. Para estar preparados para essas coisas, nós temos que estar apegados a Deus, irmãos. Para a gente concluir. Ninguém pode se sentir confiante se ele não estiver numa comunhão profunda com Deus. Porque tem tanta gente infeliz, insegura, sofrendo. A doença, né? Nós hoje vivemos um tempo onde nós temos muitas doenças, apesar do desenvolvimento da ciência, da medicina. Mas nós temos doenças físicas e mentais, psicológicas. Quanta gente perturbada por problemas emocionais, problemas psicológicos. Por quê? Tanto? Por que isso se avoluma tanto? É justamente porque, em grande parte, essas pessoas estão andando longe de Deus. Tá? Talvez a gente possa dizer, eu sei, não, talvez existam outros fatores patológicos, tá? Mas a grande maioria das pessoas, elas padecem emocionalmente porque elas estão andando longe de Deus. Mesmo os crentes nas igrejas. Então, quando vem as crises, as desventuras, essas pessoas estão se desmantelando. Elas não estão preparadas para viver nem em tempos em que vai tudo bem. Quando vem a tempestade, então, é um desespero total. Nós temos que olhar para a palavra de Deus e nos achegarmos a Ele. Estarmos preparados para todo tipo de tempestade que venha na nossa vida. Ninguém pode realmente depositar uma fé firme no Senhor se ele não estiver muito próximo da palavra de Deus.
lendo, meditando. A palavra de Deus tem que estar presente na vida dele. Não tem como você pôr no coração uma coisa que não está nem nos seus olhos. Entende o que eu quero dizer? Se você nem se ocupa em ler a Bíblia, se você nem se ocupa em refletir a respeito dela, como é que essa palavra pode estar no teu coração? Que tipo de fé é essa que alguém pode ter? Ninguém pode ter fé naquilo que não conhece. A gente tem falado sobre isso, estudando sobre a fé em Hebreus. A fé sem um fundamento é fanatismo. É loucura. É aquela fé, eu tenho certeza que eu vou ganhar na loteria. Que certeza você pode ter? Principalmente se você não jogar, né? Mas é uma fé maluca, sem base nenhuma, sem fundamento nenhum. Como é que nós podemos ser fiéis a Deus até a morte? Nós temos que estar apegados a Deus, em íntima comunhão, em oração e ouvindo dele. Deixando Deus falar ao nosso coração. Isso certamente vai fazer com que nós sejamos ricos perante o Senhor. A ausência do temor vai depender da nossa confiança no Senhor. Isso vai fazer com que nós vamos até o fim. O que vencer, diz o versículo 11, não receberá o dano da segunda morte. Ele fala aqui de alguns que são vitoriosos. E a nossa vitória é por Cristo. Sem Ele, nós somos derrotados sempre. A nossa vitória está nele. Depende dele. É Ele quem nos faz vencedores. Mas a palavra diz que nós somos feitos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Que Deus possa fazer, irmãos, da nossa vida, da nossa igreja, do nosso lar, vitoriosos. Nós podemos ser pobres nessa vida aqui. E podemos até ficar mais pobres ainda. Mas que Cristo possa olhar para nós e dizer, para mim vocês são ricos. Eu vejo riqueza em vocês. Amém?